Fala, meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje mais um dia trazendo notícia do Flamengo e hoje foi a Aeroflá, né? Hoje foi a volta, assim, depois de passar do jogo, né? Na hora muita raiva, que a gente podia ter confirmado esse título, mas até os próprios jogadores, né? O Rossi e o Jorginho falaram que foi bom desse jeito, para não ter oba-oba e tudo. É mais uma vez um espetáculo, né? Torcida sempre comparecendo na Aeroflá, fazendo uma festa gigantesca. Os caras invadiram o ônibus, loucura total. Mas enfim, boa sorte pro nosso Mengão e que a gente venha com esses dois títulos aí para coroar 2025, coroar o trabalho do Felipe Luiz. Ontem assistindo as entrevistas, né, do Felipe Luiz, do Abel, lamentável a atitude do Abel Ferreira. Lamentável mesmo, assim, é um péssimo perdedor. Desmereceu o Flamengo, falou mal dos próprios jogadores, falou da arbitragem, chorou defendendo o Ramon Abate Abel. Triste, mas a gente vai dar a resposta para ele. Vou deixar um pouco dos vídeos aí com a entrevista dele, alguns pontos que eu peguei lá, pra vocês acompanharem aí. Boa noite, Abel aqui, lado direito, Leonardo Som da Rádio Bandeirantes. Abel, dando sequência aqui na pergunta do colega, considerando também o resultado paralelo do jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, o tropeço do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida, você não considera um erro a partir desse resultado a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas, e se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre isso. Se, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Está bem? Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é competição, o Brasileirão, tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes. É Conmebol que organiza, é Conmebol que decide tudo, e portanto são, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro, ele disse, não entendo porque o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês verem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também, por erros que cometemos, e pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo,
Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas, e elas são todas legítimas, mas eu também não vivo de SES, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou, nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores. Vou colocar uns números aqui também do campeonato, além dessas derrotas aí do Palmeiras. O Flamengo é o time com mais vitórias, com menos derrotas, com maior saldo de gols, com recorde de gols marcado, menos gols sofridos, melhor visitante, melhor mandante, campeão simbólico do primeiro turno, e tudo isso ele estava colocando na conta da CBF, da arbitragem, sendo que a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Palmeiras, né? Do tanto de pontos que eles ganharam através de erro de arbitragem. Lógico que tem erro para todo mundo, mas um exemplo grande mesmo do que ele está falando aí, a mão do Vitória não foi mão, foi ombro. Depois daquele jogo do São Paulo, teve aquele carrinho criminoso do Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, que o juiz não deu nada, não deu nem falta, o VAR também não chamou. Então é muito fácil ele desmerecer. Eu espero que esse vídeo, sei lá, chegue nos jogadores, incentive, seja mais um ânimo, assim, né? Um a mais para eles ganharem e com tudo para cima desse time do Palmeiras aí, que o cara desmerecer assim, ser um péssimo perdedor assim, é muito feio. Então, além dele desmerecer o Flamengo como adversário, né, desqualificar todo o trabalho, botando culpa na arbitragem e tudo, até a Leila deu entrevista hoje discordando desse ponto dele, porque de fato os últimos 15 pontos que o Palmeiras disputou, eles ganharam 2, né, campanha de time que briga para não cair. 2 jogos em casa, eles empataram, Vitória e Fluminense, perderam ontem pro Grêmio, perderam Mirassol, perderam pro Santos, e aí quer colocar a culpa no Flamengo, que deu até os deslizes dele, mas conseguimos abrir 5 pontos, faltando 6 em disputa aí. A gente precisa de mais 2 pontinhos aí para confirmar, não depender de ninguém, ou uma vitóriazinha já basta, já fecha a conta. E se Deus quiser, a gente vai ficar com esses 2 títulos aí contra o Ceará, a gente vai coroar o Brasileirão também. Então vamos lá, hoje é quarta, ansiedade grande demais para a chegada do sábado. Amanhã eu vou começar a preparar para assistir o jogo também, a gente vai assistir com a galera. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. A gente está querendo colocar um telão na chácara, a gente vai ver a primeira vez. Se tudo der certo, porque o tempo aqui tá chuvoso e tudo, a gente vai testar ainda. Tem meus primos malucos que estão fazendo a lona, a gente está com projetor também para ajustar ainda. Meu cunhado tá dando um talento lá. E vamos para cima, vamos atualizando vocês aí, beleza? Hoje coloquei algumas camisas aqui para vocês darem uma olhada aí, camisas antigas, né? Daqui, tem da época da Adidas, tem da época da Umbro, da Nike. Tem muita camisa aqui, se vocês tiverem sugestão aí também,
Sugere aí pra ver se eu tenho aqui, se eu tenho alguma próxima, a gente coloca aí pra expor pra vocês, beleza? Não esquece não, deixa o joinha aí, se inscreve aí, ajuda a gente, sugere alguma coisa, se vocês quiserem falar de alguma coisa, de algum assunto, lógico que envolva Flamengo, alguma notícia aí, a gente vai atualizando vocês, beleza? Forte abraço.